Graças a Deus, irmãos. Quando a gente passa assim muito tempo sem subir aqui a esse púlpito, quando nós chegamos aqui a dar um friozinho na barriga. Eu não sei por que toda vez dá esse friozinho. Eu lembro que da última vez que eu compartilhei a palavra de Deus com os irmãos, eu disse que quando eu viesse novamente eu queria um pouquinho de chá de camomila. Ninguém lembrou, né? Ninguém lembrou. Um chazinho de camomila para ver se esquenta um pouquinho por dentro, para esse friozinho não nos deixar tão nervoso na hora de compartilhar a palavra com os irmãos. E é interessante que ao longo da nossa caminhada, e o que nós vemos muito hoje na mídia, é que nós percebemos que a obediência às Escrituras, ela está sendo deixada, ela está sendo abandonada. As Escrituras hoje, ela não tem mais valor, as Escrituras hoje, ela não tem mais aquela força que ela continha e que a sua palavra ela tinha poder para transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque hoje o Evangelho de Jesus não é mais o Evangelho da graça. Hoje o Evangelho de Jesus não é mais aquilo que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje o Evangelho de Jesus não tem mais força, não tem mais poder, não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Porque o Evangelho pregado hoje é o Evangelho comercial. É o Evangelho que você pode comprar. É o Evangelho que você pode dispor do recurso para tê-lo. O Evangelho hoje não é mais a graça de Jesus Cristo sobre a humanidade. O Evangelho hoje é um produto que nós podemos comprar. E o Evangelho é um produto caro. É um produto caro. Hoje, se eu, Carlos Alberto, quisesse comprar o Evangelho de Jesus, eu não teria condições. Às vezes eu fico mandando algumas mensagens para a irmã Gleice, para ela sorrir um pouquinho, e a gente percebe o quanto homens estão deturpando cada vez mais o Evangelho de Jesus. E com isso traz um descrédito ao verdadeiro Evangelho, um descrédito às Escrituras. E quando isso acontece, nós não queremos mais obedecer. Nós achamos que podemos viver o Evangelho da nossa própria maneira. Mas, bem no fundinho, a palavra de Deus, ela ainda faz aquilo que ela promete. Se nós nos lembrarmos bem das nossas leituras, dos nossos devocionais, nós vamos lembrar que a palavra de Deus, ela é como uma flecha que, quando lançada, ela alcança o seu alvo. E que quando alcança esse alvo, ela não volta vazia. Quando as Escrituras são pregadas, ela provoca em cada um de nós uma reação. A ação da Escritura, ela é pregada e a reação é por nossa conta. E é isso que eu queria compartilhar essa noite com vocês. Então eu quero convidar a amada igreja a abrir o texto de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nós vamos ler somente a última parte, a parte B do versículo. Não, vamos ler o versículo todo. Todos acharam? Amém. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, é misto que todos os cristãos professos são unânimes quanto aos fatos de que aqueles que trazem o nome de Cristo têm o dever de honrá-lo, têm o dever de glorificá-lo, têm o dever de louvá-lo nesse mundo. Todavia, há uma imensa gama também de opiniões de como isso deve ser feito. O que Deus exige realmente dos seus filhos? Muitos supõem que honrar a Cristo significa apenas unir-se a uma igreja. Muitos pensam que honrar a Cristo é apenas participar de suas atividades e dar-lhes apoio. Ainda outros imaginam que honrar a Cristo significa falar sobre Ele a outras pessoas, ocupando-se de forma diligente na obra evangelizadora pessoal. Ainda outros parecem achar que honrar a Cristo significa pouco mais do que fazer contribuições financeiras liberais em favor da causa de Cristo. E poucos, irmãos, são realmente os que percebem que Cristo só é honrado quando vivemos em santidade para Ele, em sujeição à sua vontade revelada. Poucos são os que acreditam fielmente, de fato, na palavra que nós lemos. A palavra que nós lemos foi que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quantos de nós não já ouvimos falar a respeito que precisamos sacrificar algo de nossas vidas? Deus não precisa de sacrifícios. Não vivemos mais na época do Antigo Testamento. Não vivemos mais na época em que era necessário sacrificar para receber perdão. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito. Cristo Jesus já se entregou por mim e por você. Não somos cristãos sob hipótese alguma. Não somos cristãos se não nos rendermos totalmente a Cristo. Não somos cristãos se nós não o recebermos como nosso Senhor. Mas também é mister nós ponderarmos de forma diligente essa declaração. Por que, mister? Por que nós devemos ponderar essa declaração? Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, está constantemente enganando a muitos. Não é hoje que ele resolveu se colocar contra nós, não. Desde a época de Adão, ele já vem enganando e nós conhecemos bem toda a história. Mas ainda assim nós nos deixamos ser enganados por ele. Em nossos dias, inclusive, aqueles que foram eleitos por Deus estão sendo enganados.
levando-os a supor que estão confiando na obra consumada de Cristo na cruz. Quantos de nós aqui não cremos fielmente, piamente, que a obra que Cristo consumou na cruz é a obra da salvação para cada um de nós? Quem duvida disso? Enquanto o coração do crente permanece inalterado e o ego continua a governar sua vida, em momento algum nós vamos então obedecer a Cristo Jesus. Nós podemos ouvir a palavra, nós podemos cantar a palavra, nós podemos declamar a palavra, mas em nenhum momento nós vamos obedecer. O salmista, no Salmo 119, verso 155, ele diz que a salvação ela está longe dos ímpios. E por que a salvação está longe dos ímpios? Ele continua dizendo então que é porque eles não procuram os seus decretos. Por que a salvação está longe daquelas pessoas que não querem buscar a Cristo? Porque eles não querem obedecer aos decretos de Deus. E percebam que em determinados momentos da nossa caminhada, a gente também não quer. A gente acha que é penoso os mandamentos do Senhor. Queremos obedecer somente aqueles mandamentos que nos é conveniente, que achamos que é fácil, que é simples obedecer, e aí vamos caminhando. Mas nós devemos nos perguntar constantemente se nós buscamos os decretos do Senhor. Devemos investigar diligentemente a palavra de Deus com o fim de descobrirmos o que Ele ordenou aos seus filhos e às suas filhas. E já que nós estamos falando em investigar e nos perguntar constantemente, vamos investigar agora então alguns textos para saber. 1 João capítulo 2, versículo 4 nos diz que aquele que diz, eu o conheço. Quantos de nós podemos dizer que conhecemos a Deus? Tem pessoas que declaram da forma mais verdadeira que conhece a Jesus. Eu conheço Jesus. Será que conhece a Jesus? Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, continua o texto, é mentiroso e nele não há verdade. O evangelista Lucas, no capítulo 6, do versículo 46 do seu evangelho, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Irmãos, a obediência ao Senhor na vida diária e não apenas na forma de palavras retumbantes nos lábios, é o que Cristo exige. E quando Paulo está instruindo seu discípulo, quando Tiago escreve a sua carta, ela é uma carta perscrutadora e solene. No capítulo 1, versículo 22, ele nos diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que nós podemos entender aqui é que existem de fato muitos ouvintes da palavra, muitos ouvintes regulares da palavra, muitos ouvintes reverentes à palavra, muitos ouvintes interessados, mas infelizmente o que eles ouvem não incorporam à sua vida. Como resultado, a palavra não guia os seus caminhos. Para nossa tristeza, existem muitos desses ouvintes na cristandade contemporânea. Mas também nós não podemos chamá-los de hipócritas descarados. Por quê? Porque são pessoas que estão iludindo-se a si mesmas. E como é então que elas estão se iludindo? Como é que nós podemos perceber? Elas apenas supõem. Elas usam de suposições.
Elas supõem que por terem conceitos claros sobre a salvação, somente pela graça estão salvos. Elas supõem que também que por estarem sob o ministério de um homem que torna a Bíblia um livro novo para eles, estão crescendo na graça. Eles supõem que por terem aumentado seu cabedal de conhecimento bíblico, aumentaram também a sua espiritualidade. Eles também supõem que o simples ouvir um servo de Deus, ou que a simples leitura de seus escritos, os alimentam com a palavra. Vivem de suposições. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus somente quando nós nos apropriamos dela pessoalmente. Não há como nós nos alimentarmos, nos edificarmos, nós fortalecemos o nosso espírito se nós não tomarmos ela pessoalmente. Não há como nos alimentarmos se nós não mastigarmos, se nós não ouvirmos o que lemos, se nós não assimilarmos a nossa vida ou praticar a nossa vida. Sempre que a vida não se amoldar mais perfeitamente à palavra de Deus, o conhecimento que aumenta e que cresce em nós não servirá, ou servirá apenas para agravar a nossa ou a condenação da alma. A isso o evangelista Lucas nos diz no capítulo 12, versículo 47, que aquele servo, porém que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos dá uma visão maior, mais ampla. Ele diz no capítulo 3, versículo 7 da sua segunda carta a Timóteo: são pessoas que aprendem sempre. Não é ruim, porque nós sabemos que em todo o tempo nós estamos aprendendo. O aprendizado, ele nunca cessa. Mas quando nós só estamos aprendendo, nós não saímos do lugar. Falta uma segunda parte, que é justamente, aqui Tiago diz, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Se nós aprendemos a respeito de Jesus, então nós precisamos praticar a palavra daquilo que nós aprendemos. Mas as pessoas que continuam só aprendendo, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aqui, irmãos e irmãs, é uma das mais proeminentes características dos tempos perigosos que nós vivemos, que nós atravessamos atualmente. As pessoas ouvem pregadores após pregadores, elas vão a conferências, elas leem livros, elas estudam sobre temas bíblicos, mas nunca conseguem chegar a um conhecimento vital e prático da verdade. Sofrem de hidropisia. O que é isso, irmão? Palavra estranha é essa. Hidropisia espiritual. Ou seja, quanto mais ela ouve, tanto mais deseja ouvir. Quanto mais bebem sermões e discursos com avidez, mais suas vidas não mudam em nada para melhor. Antes, sentem-se orgulhosos de seu conhecimento e não se humilham diante de Deus. Entretanto, o que as Escrituras nos dizem? Que a fé dos eleitos consiste no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Deus nos deu, irmãos, a sua palavra não apenas para nos instruir, Ele nos deu também para nos guiar, para sabermos o que Ele exige de cada um de nós, o que Ele quer que nós façamos. E a primeira coisa de que precisamos é o conhecimento claro e definido de nosso dever. E a primeira coisa também que Deus exige de mim e de você é a prática consciente desse dever.
O que diz Miqueias capítulo 6, versículo 8? Abra comigo, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Todos acharam? Miqueias 6, versículo 8. Veja o que Deus exige de nós em sua palavra. Ele te decretou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 diz: temer a Deus e guardar seus mandamentos. João capítulo 15, versículo 14 nos diz que nós somos amigos de Deus se nós obedecermos. Então, quando as Escrituras são aplicadas pelo Espírito Santo em nós, elas produzem as exigências que Deus nos impõe. E quais são então essas exigências que Deus nos impõe? São mandamentos. São mandamentos inalteráveis de Deus. Ele não sofre sombra de mudança. Seria um erro grave supor que Deus, nesta dispensação, nivelasse por baixo suas exigências. As mesmas exigências que estavam sobre Israel, as mesmas exigências que estavam sobre a primeira igreja, estão sobre nós. Estão sobre nós. Se Deus resolvesse nivelar por baixo essas exigências dos seus mandamentos, implicaria necessariamente que elas anteriormente não seriam severas demais e injustas. Mas isso não é verdade. Pois Paulo, quando escreve aos cristãos de Roma, diz que a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom, e toda a súmula das exigências de Deus é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E é por essa razão que Jesus então ele repete, ele reforça, ele reitera essa declaração da lei de Deus. Quando as Escrituras são aplicadas pelo Espírito Santo em nós, produz uma infinita graça. Quando são aplicadas em nós, ela providencia todos os meios para que o seu povo cumpra as suas exigências. É muito estranho essa palavra exigência, porque nós nos sentimos coagidos e nós não queremos nos sentir coagidos. Nós não exigimos nada de ninguém para ninguém exigir nada de nós. Nós não reclamamos nada de ninguém para ninguém reclamar de nós. Não é verdade? Só que com o Senhor é bem diferente. É bem diferente. Grande parte, irmãos, das pregações de hoje, elas têm defeitos seríssimos, visto que atualmente anuncia-se o que poderia ser chamado apenas de meio evangelho, mas que na realidade nega o verdadeiro evangelho. Por quê? Cristo é apenas incluído, tão somente como um contrapeso nas mensagens. Cristo não é mais o centro da mensagem. Toda a mensagem, se Cristo não for o centro, então ela nega o verdadeiro evangelho. Evangelho falso, evangelho caro,
que está sendo consumido por muitas pessoas. E por isso é que elas não obedecem mais. Quando a verdadeira palavra, ela é pregada, ela é ensinada, ela é proclamada. Agora, uma bendita verdade é que Cristo satisfez vicariamente cada exigência que Deus impõe àqueles que creem. Ora, então pensemos juntos, se Cristo já cumpriu todas as exigências que Deus exigia, será que nós somos então obrigados a cumprir também as mesmas exigências? Cristo foi o sacrifício perfeito, então eu não preciso mais sacrificar. Cristo foi o cordeiro perfeito, então eu não preciso mais ofertar o cordeiro. De certa forma, o fato dele ter cumprido todas as exigências que Deus impôs, nós também precisamos cumprir as exigências. Quando Cristo satisfez vicariamente cada exigência que Deus impõe àqueles que creem, mas, continua o texto nosso aqui, isso é apenas metade da verdade. Por quê? Porque o Senhor Jesus não somente satisfez em favor de seu povo os requisitos da justiça divina, mas também Ele assegurou que seus discípulos, ou seja, nós, os satisfariam pessoalmente. E como é então que nós cumpriríamos as exigências que Deus impõe a cada um de nós? Cristo satisfez todas, mas pesa sobre cada um de nós que cremos nele também satisfazer as exigências que Deus impõe. Então, como é que nós cumprimos essas exigências? Cristo nos deu o Espírito Santo que opera em nós aquilo que o Redentor fez por cada um de nós. É assim que nós cumprimos as exigências do Senhor. Mas, pautado nisso, qual seria então a maravilha e o glorioso milagre da salvação? Em que consiste esse milagre? Consiste no fato de que os salvos são regenerados. Há um trabalho então dentro do discípulo de transformação que opera nele, o seu entendimento é iluminado, o seu coração mudado e sua vontade completamente renovada. Deus então, através do Espírito Santo, nos torna aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Aleluia. Ele nos torna novas criaturas. E a linguagem agora de Deus para esse trabalho da graça é que o que está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Na sua mente, na minha mente, Deus diz: imprimirei as minhas leis, também sobre seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É a partir disso que o nosso coração se inclina para a lei de Deus. É a partir desse momento que nós começamos então a entender que precisamos obedecer e cumprir as exigências que nos é imposta pelo Senhor. É transmitida ao coração uma disposição que corresponde às exigências da lei. Há um desejo sincero de cumpri-la. É por essa razão, irmãos, que uma alma vivificada, ela pode então bradar, como o salmista no verso
O Salmo 27, verso 8 diz: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Em uma outra tradução, para nós entendermos melhor, diz: a teu respeito, Senhor, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Cristo não somente prestou a obediência perfeita à lei, visando a justificação de seu povo que nele crê, mas ele também obteve para eles todos os suprimentos do Espírito Santo que são essenciais para a santificação do seu povo, e são a única coisa capaz de transformar criaturas carnais e capacitá-las a prestar obediência aceitável a Deus. Embora Cristo tenha morrido a seu tempo pelos ímpios, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 6: e os encontre como ímpios, capítulo 4, versículo 5, quando Jesus então os justifica, como nós fomos justificados, nós não somos abandonados em um estado abominável. Pelo contrário, o ensino dele é eficaz pelo seu Espírito, e é o que nos faz então cumprir as exigências da palavra de Deus, visto que quando Deus perdoa realmente um pecador, no tribunal de sua consciência, e cada um de nós temos esse tribunal em nossa consciência, e sob o senso da graça admirável, o coração então é purificado, a vida é retificada, e o indivíduo inteiro, por completo, ele é santificado. A palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 21, Jesus nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Irmãos, nem no Antigo Testamento, nem nos Evangelhos, nem nas epístolas, Deus reconhece uma pessoa como alguém que o ama, se ela não guardar os seus mandamentos. Pois o amor, ele inclui algo mais do que meros sentimentos, meras emoções. E por que vai muito além? Porque o amor não é somente palavras jogadas ao vento. O amor é um princípio que está sempre em ação, é um princípio que se expressa e se manifesta por meio de atos que agradam a Deus. Então, em que consiste a obediência a Deus? Consiste em muito mais do que na realização mecânica de certos deveres. A obediência então a Deus só pode proceder de um coração que o ama. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A obediência que se origina em temor do castigo é apenas uma obediência servil. Uma obediência prestada para obter favores da parte de Deus é apenas uma obediência egoísta e carnal. Contudo, a obediência espiritual e aceitável, ela é prestada com alegria, é a reação espontânea do coração agradecido pela consideração e o amor desmerecido de Deus por cada um de nós. Quando as Escrituras são aplicadas pelo Espírito Santo em nós, elas produzem o dever de obedecer a Deus. Quando em nós é criado o amor pelos mandamentos dele.
A palavra de Deus está cheia da expressão bem-aventurados. Bem-aventurados aquele a quem Deus não imputa o pecado. Bem-aventurados mansos de coração. Está cheio de bem-aventuranças, mas você imagina aquele homem que possa ser bem mais aventurado? Salmo 1, verso 2 diz: o homem bem-aventurado é aquele cujo prazer está na lei do Senhor. E no Salmo 112, verso 1, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Irmãos, nosso coração é verdadeiramente provado quando nós enfrentamos com honestidade as seguintes perguntas: será que damos real valor aos mandamentos de Deus, da mesma forma como nós damos valor às suas promessas? Percebam que muitas mensagens, muitas pregações, elas enfatizam muito as promessas de Deus. Quantas mensagens nós já ouvimos que enfatizam os mandamentos de Deus? Poucas. Mas sobre as promessas, infinitas. Quando nós não ouvimos mensagens, pregações a respeito dos mandamentos de Deus, nós vamos caminhar na tendência de não obedecermos a Deus. Se nós focarmos somente nas promessas, nós vamos ficar como que capenga. Porque tudo que nós queremos é promessa. Só que as promessas, elas só vão se cumprir em nossas vidas se nós dermos também o mesmo valor aos mandamentos do Senhor. Mandamento e promessa não andam separados, não andam dissociados um do outro. Mandamento e promessa andam juntos, de mãos dadas. Então, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser a anuência de um coração à voz de Cristo, que é o fundamento de toda a santidade de prática. Para caminharmos, para nós encerrarmos, quando as Escrituras são aplicadas pelo Espírito Santo em nós, produzem então coração e vontade sujeitas a todos os mandamentos de Deus. Quantos de nós, pais, já dissemos para um filho, para ele fazer alguma coisa, e ele demora a fazer e vai fazer depois? O que é isso? É obediência? É o quê? Desobediência. Mas ele não foi? Ele foi. Ele foi. Só que não foi uma obediência integral, ela foi uma obediência parcial, e ela não pode ser então reputada como obediência. Essa é a grande questão. E muitas vezes nós nos ficamos satisfeitos com essa obediência parcial. Mas nós, como os filhos de Deus, Deus não fica satisfeito com nossa obediência parcial. De maneira alguma. A obediência parcial não pode ser reputado como obediência. A mente santa, ela rejeita tudo que é proibido por Deus e prefere fazer o que Ele exige. Sem exceções.
Se a nossa mente então não se submete a Deus em todos os seus mandamentos, ainda não nos submetemos à sua autoridade em qualquer coisa que Ele nos ordenar. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de uma mente discipuladora, uma igreja que tem uma mente discipuladora, e tratamos exatamente com o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que é o texto da grande comissão. Veja que ele inicia o texto dizendo o quê? Ide, e muitas vezes nós não vamos. Nós não obedecemos de imediato. Nós esperamos um pouquinho. Depois é que nós iremos. E quando nós temos a ordem de discipular, de ensinar aqueles a quem creu em Jesus, a guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou, nós também não vamos de imediato. Nós obedecemos de forma parcial e isso não agrada ao Senhor. Irmãos, se não aprovamos de coração a totalidade de nossos deveres cristãos, nós estamos bastante equivocados se imaginamos que temos prazer em qualquer deles. O crente que não possui em si mesmo um princípio de santidade pode então sentir repulsa por muitos pecados e praticar muitas virtudes. Pode perceber que tais pecados não são apropriados e que as virtudes são por si mesmas ações convenientes. Contudo, a sua desaprovação aos pecados e a sua aprovação às virtudes, elas não se originam da disposição da submissão à vontade de Deus. Então, qual seria a verdadeira obediência espiritual e imparcial, irmão? Ela está baseada, então, em um coração renovado, que não seleciona nem escolhe entre os mandamentos de Deus. O cristão que age dessa forma não quer fazer a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. Há muitos mandamentos que nós não seguimos, porque achamos que vai nos prejudicar. É interessante. Mas um coração dedicado ao Senhor entende muito bem que todos os mandamentos que são exigidos para ele cumprir, é o melhor para ele. É o melhor para ele. Nós não devemos então nos enganar nesse assunto. Se não desejamos com sinceridade agradar a Deus em todas as coisas, significa então que nós também não desejamos realmente agradá-lo em qualquer coisa. Então precisamos negar o próprio eu, precisamos negar não meramente algumas coisas que antes desejávamos, e sim o próprio eu. Se permitirmos então voluntariamente a presença de qualquer pecado conhecido, então isso quebrará toda a lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11 nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Escolher um mandamento, negar outro. Pecou em todos. Nós devemos então ouvir a palavra do salmista, 119, verso 6. Então
Não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. E também as palavras de Jesus em João 15:14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E a gente finaliza como nós lemos no início, nosso texto, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? O que é melhor? Atender ou a gordura de carneiros? As Escrituras, elas nos mostram o que Deus exige de cada um de nós. Assim como Cristo cumpriu todas as exigências, nós também vamos cumprir todas as exigências. Não por nós mesmos, porque além dele cumprir, ele providenciou um meio pelo qual nós também conseguiremos cumprir as exigências do Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe nesta noite. O Espírito Santo do Senhor constantemente nos auxilie a obedecer a sua palavra, a não menosprezar nenhum dos seus mandamentos, a não escolher um mandamento em detrimento do outro, mas cumpri-los em sua totalidade. Porque se nós queremos o que está prometido em sua palavra, precisamos entender que as promessas de Deus não andam separadas dos mandamentos do Senhor. Amém?